Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é rochas. Vamos entender melhor esse tema? Habilidades BNCC dessa aula. Identificar os diferentes tipos de rocha e relacionar o processo de formação dos fósseis às rochas sedimentares em diferentes eras geológicas. As rochas são estruturas sólidas formadas por minerais. O processo de formação das rochas é natural e aconteceu no momento da formação da Terra. Após o resfriamento do nosso planeta, nós tivemos ali as primeiras rochas. As rochas sofrem processo contínuo de formação. Então, por definição, são formadas por meio de processos naturais e dispõem de coloração e textura distintas, que variam de acordo com a sua composição mineralógica, origem e formação. Então, a cor, a textura da rocha depende de onde ela é formada. Qual é a sua composição? Quais são os minerais que a compõem? Como que aconteceu o seu processo de formação? E isso influencia na sua aparência. As rochas são agregados naturais formados por um ou mais minerais. Seu processo de formação é contínuo e as primeiras rochas surgiram após a formação e resfriamento da Terra. Então, como dissemos, nós temos aqui um processo contínuo de formação. As rochas estão sendo formadas a todo tempo, desde a época em que a Terra se formou. As rochas se classificam em rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas magmáticas são formadas pelo magma solidificado. Então, nós temos a formação a partir do magma terrestre. Essas podem ser internas ou externas. Já vamos entender melhor essa classificação. As rochas sedimentares são formadas através da sedimentação de partículas de outras rochas. Então, aqui nós temos o desgaste que acontece das rochas e essas rochas que estão fragmentadas se unem, se compactam e dão origem a outras rochas. A maior parte das rochas nós temos por essa formação. As rochas metamórficas sofreram alterações em decorrência de altas pressões e temperatura. Então aqui nós temos rochas que podem ser tanto a magmática como a sedimentar, que passa por essa alteração na sua composição físico-química. Ou seja, você tem a exposição em altas pressões, altas temperaturas que modificam essa rocha. E aí ela é classificada como rocha metamórfica. As rochas magmáticas, que são aquelas formadas pelo magma expelido pelos vulcões, elas têm dois tipos de classificação. As rochas extrusivas são as rochas que são formadas pelo magma solidificado na superfície. Aqui nós temos, então, o magma expelido pelo vulcão. E o que fica na superfície dá origem a essa parte rochosa. Então, são as rochas extrusivas. Exemplo, o basalto. Já nas rochas intrusivas, nós temos a formação desse magma que se solidificou mais na parte interna. Então essa rocha ela é formada em grandes profundidades nessa solidificação que aconteceu do magma ali na parte interna. Exemplo é o granito. Outros exemplos de rochas magmáticas, vamos observar a imagem: granito, diabásio, basalto e a pedra pómez. As rochas sedimentares são oriundas a partir dessa sedimentação, ou seja, desse desgaste da rocha, como falamos, e aí você tem a formação de uma nova rocha. Então, é a consolidação de pequenas partículas de rochas pré-existentes, as quais passaram por algum processo de intemperismo. O que provoca o desgaste da rocha? Nós temos aqui as ações naturais, como vento, chuva, altas temperaturas. Então essa rocha vai se desgastando por esse processo de intemperismo e depois se aglomerando e formando novas rochas. Como que acontece essa sedimentação? Por compactação mecânica, decorrente da pressão exercida pelo peso de novos sedimentos ou de outros elementos sedimentares. Então essa compactação da rocha acontece pelo peso de outras rochas. Elas vão ficando uma sobre a outra e aí acontece a compactação mecânica. Compactação química, decorrente da dissolução de minerais presentes entre os sedimentos. Então aqui nós temos a dissolução desses elementos químicos que estão nas outras rochas. Como elas estão próximas devido a essa dissolução química, nós temos uma compactação desse material. Cimentação é a dissolução e a precipitação química que promove a aglutinação entre as partículas menores ou sedimentos. Depois desse desgaste, nós temos a cimentação, ou seja, a aglomeração dessas partículas. Isso acontece em meio à água para que aconteça essa dissolução. Recristalização é caracterizada pela associação entre processos mecânicos e químicos que altera a composição.
Na imagem nós temos outros exemplos de rochas sedimentares: siltito, argilito, o sílex, brecha, calcário e o arenito. O processo de fossilização está diretamente ligado à sedimentação do solo. Fósseis são restos orgânicos ou marcas como passadas, como pegadas, marcas de unha, que ficam conservadas na rocha. Esse processo só acontece nas rochas sedimentares. Então aqui nós temos um exemplo, um animal morto que entra em decomposição pelos micro-organismos. Porém, nós temos alguma ação que preserva a estrutura desse animal. Observem aqui a rocha. Nós temos aqui a rocha e a formação aqui dos ossos acima. Depois, pelas ações do intemperismo, vai acontecendo a sedimentação desses aglomerados de rocha que vão ficando sobre esse vestígio desse animal. E aqui nós temos depois esse animal preservado. Para que isso aconteça, nós temos alguns momentos de intemperismo característico, baixas temperaturas geralmente para conservar e inibir a ação de alguns micro-organismos, mas o fóssil é um registro extremamente importante para compreender a evolução das espécies. Rochas metamórficas ocorrem somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas. Nós temos como exemplo o gneiss. É uma rocha metamórfica muito utilizada na construção civil e na pavimentação. Ela é originada a partir do granito. Então vamos relembrar. A rocha metamórfica, ela só é formada a partir de outra rocha, sedimentar ou magmática, devido a esse processo de alta temperatura e pressão. Um outro exemplo de rocha metamórfica é a ardósia, formada a partir do xisto, que é também uma rocha metamórfica. É comum nos pisos em bordas de piscinas, em fachadas, muros. E o mármore, tão conhecido, são formados a partir da transformação de outras rochas já existentes. Alguns exemplos da transformação de algumas rochas, nós temos aqui o granito se transformando no gneiss, o arenito se transformando no quartzito e o calcário se transformando, por exemplo, no mármore. Vamos observar a imagem que contém o ciclo da rocha. Observe, aqui nós temos ao centro o magma, que vai ser responsável pela formação da rocha magmática. Nós temos o desgaste dessa rocha, que pode ser tanto a magmática como a metamórfica, que vai dar origem à rocha sedimentar. E, por sua vez, a rocha sedimentar, que pode também dar origem à rocha metamórfica, se tiver em locais de alta temperatura e pressão. Vamos realizar alguns exercícios. O processo de transformação das rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar que: letra A, acontece próximo à crosta terrestre. Letra B, é oriundo exclusivamente de regiões oceânicas. Letra C, só atua em rochas magmáticas. Letra D, só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas. Ou letra E, ocorre somente em locais de alta pressão com temperaturas elevadas. Qual é a nossa resposta correta? Letra E, ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas. O metamorfismo só ocorre no interior da Terra, em zonas muito profundas que apresentam elevadas temperaturas e alta pressão interna. Esse processo provoca transformações químicas e minerais em rochas pré-existentes e costuma conservar a composição original dessas rochas, que podem ser de qualquer tipo. 2. O intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo característico por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. O tipo de rocha formada pela ação do intemperismo é: letra A ígnea, B, sedimentar, C, granítica ou D, metamórfica. Qual é a nossa resposta? Letra B, sedimentar. O intemperismo atua na decomposição das rochas que vão se erodindo e sendo repartidas em inúmeras e pequenas partes, denominadas sedimentos. 3. Observe a imagem ao lado. O tipo de rocha que se constitui a partir do processo visualizado é: A, ígnea magmática, B, sedimentar, C, metamórfica ou D, magnética. Qual é esse processo que está representado aqui na imagem ao lado? A erupção de um vulcão? A resolução, qual é a alternativa correta? Letra A. A imagem demonstra o processo de solidificação da lava vulcânica, dando origem às rochas ígneas vulcânicas, também chamadas de rochas magmáticas vulcânicas.
4. A imagem ao lado representa o fóssil de uma libélula. O fenômeno da fossilização só pode ocorrer em rochas sedimentares, pois, letra A, essas rochas não possuem densidade suficiente para destruir os fósseis. Letra B, são estruturas geologicamente antigas quando dos primeiros animais surgiram. C, ocorrem durante o processo de diagênese com a formação das rochas sedimentares. D, são as únicas rochas encontradas abaixo da superfície. Ou letra E, originam-se a partir do congelamento dos sedimentos, conservando a estrutura dos restos fósseis. Qual é a nossa resposta? Letra C, ocorre durante o processo de diagênese com a formação das rochas sedimentares. Aprendemos, né? Fósseis são formados nas rochas sedimentares. O fenômeno da fossilização só pode ocorrer em rochas sedimentares porque é no processo de união dos sedimentos sob uma determinada pressão, diagênese, que os fósseis, de certa forma, são soterrados, em alguns casos preservados parcialmente. 5. As rochas metamórficas são estruturas sólidas, a partir do processo de transformações de outras rochas pré-existentes. Essa transformação ocorre graças à alteração da condição de ambiente, temperatura e pressão em relação ao ponto em que essas rochas se originam. Com base nessas informações e em seus conhecimentos em geografia e física, assinale a alternativa que indique o local que é mais provável a ocorrência do fenômeno citado. Letra A, Chapada Diamantina, Brasil. B, Parque Nacional do Yellowstone, nos Estados Unidos. C, Deserto do Saara, na África. Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Ou letra E, Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Vamos relembrar. As rochas são formadas por esse processo de transformação e pressão. Onde nós temos essa característica mais acentuada? Letra D, Cordilheira dos Andes, na América do Sul. O metamorfismo das rochas é um processo geologicamente lento, ocorrendo muito em função da movimentação das placas tectônicas, que são responsáveis pela migração de estruturas de relevo de um local para outro, modificando as suas condições originárias. As montanhas, como vimos em outra aula, elas são formadas também por esse movimento das placas tectônicas. Esse choque das placas promove muitas vezes a alteração da estrutura do relevo, muitas vezes formando as montanhas. E aqui nós temos a representação da Cordilheira dos Andes como exemplo. Agora eu tenho uma dica para você. Céu em Chamas, um filme de 2019. Após uma erupção de um vulcão matar sua esposa, o geólogo Lee promete nunca mais voltar à ilha. Contudo, quando sua filha, que trabalha na ilha, se vê em meio ao caos de uma nova erupção vulcânica, ele precisará correr contra o tempo para tentar salvá-la ao mesmo destino da sua falecida esposa. Então aqui nós temos um exemplo de filme que trabalha, que mostra a erupção vulcânica, quais são os problemas, os gases respiratórios que são expelidos, como que a comunidade precisa agir nesses casos, os alertas emitidos pela Defesa Civil. Você pode assistir esse filme, fazer uma resenha e mandar pra gente aqui na TV do CAIS. É isso, alunos. Essa foi a nossa aula sobre rochas. Eu espero você em uma próxima. Tchau!